Meus amados e queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida e sobre a sua família. Há momentos em nossas vidas que a gente sente uma necessidade que pensa que ela é humana, que vem da nossa parte. A necessidade de pregar a palavra de Deus. A necessidade, a sede que temos de estar pregando essa palavra. Mas a gente descobre que na verdade é Deus nos usando para direcionar uma palavra, para falar uma palavra para alguém que está precisando. E a palavra de Deus que eu quero trazer agora nesse momento, para a minha vida e para a sua vida, é uma palavra de ânimo, de esperança, de encorajamento para os corações tristes, abatidos, cansados, aflitos, que se perguntam todos os dias: por que, meu Deus, estou passando por tantas coisas na minha vida se eu tenho sido fiel a Ti? No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, 25, a palavra diz assim: por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos os ouviram. Paulo era cidadão romano. Se antes de apanhar ele tivesse falado isso aos seus executores, eles não teriam açoitado ele. Ele não teria passado por aquela humilhação. Mas Silas levaria aquelas chicotadas sozinhos. Mas Paulo preferiu esconder a sua identidade e levar o castigo junto com Silas. Isso sim é uma atitude de amigo, leal e de companheirismo na vida cristã. É uma atitude de fé. A Bíblia define a palavra fé da seguinte maneira: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Está em Hebreus, capítulo 11, versículo 1. A própria existência da fé, apesar das circunstâncias contrárias da nossa vida, é uma prova de que o nosso Deus existe, pois foi Ele que nos deu a palavra de fé. As lutas e as tribulações e as provações que passamos servem justamente para aumentar a nossa fé. Pois nesse mundo perdido e sem esperança, precisamos ver que cremos em um Deus que é vivo. Paulo tinha expulsado um espírito de adivinhações de uma mulher e havia prejudicado os seus senhores, pois ela era escrava, e agora Paulo estava pagando caro por ter expulsado o mau espírito daquela mulher. No Salmos 1, versículos 1 e 2 diz: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios e nem se imita as condutas dos pecadores e nem se assenta nas rodas dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação é estar na lei do Senhor, e nessa lei ele medita de dia e de noite. Meditar na lei de Deus de dia e de noite pode nos custar caro, mas nós temos um compromisso com Deus. Nós temos um compromisso de sermos sal da terra e luz do mundo. No momento em que Paulo chegou naquela prisão, havia uma escuridão, era uma cela insalubre, e a palavra de Deus deixa bem claro que era uma prisão escondida no subsolo. À meia-noite, Paulo e Silas olham um para o outro, mesmo naquela escuridão, sem ao menos sequer poder ver direito o rosto um do outro. Mesmo assim, nesse momento, um diz para o outro: tu louva e eu prego. Glórias a Deus. E as pessoas que ali estavam presos, tristes, desconsolados e abatidos, começaram a ouvir aquele louvor, que naquele momento encheram os corações deles de paz. E Paulo começou a orar, e as cadeias foram todas abertas. Deus arrebentou as cadeias e abriu todas as celas através de um grande terremoto. O louvor de Silas e a oração de Paulo, no meio do sofrimento, da dor, da prova, chegou até o trono celestial. E de lá veio uma ordem que fosse rebentado
todos os cadeados. Sabe por quê? Porque Deus não quer ver os seus filhos presos. Deus não quer ver os seus filhos e filhas presos a nenhuma situação. Deus não quer ver você preso, triste, abatidos ao seu sofrimento e às situações da sua vida. Sabe como Deus quer ver você? Deus quer ver você cantando o hino da vitória. Glória a Jesus. Deus te quer ver perto dele, conhecendo o poder do seu Filho Jesus. No capítulo 22, no versículo 42 do livro de Mateus, diz: o que vocês pensam a respeito do Cristo? De quem ele é filho? Ele é filho de Davi? Responderam eles: é. Certa vez Jesus pegou Pedro, João e Tiago e subiram até o topo de uma montanha, chamado o Monte de Hermon. E surgiram ali dois homens e começaram a conversar com Jesus. Era Moisés e Elias. E quando eles estavam se retirando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom que estejamos aqui. Façamos 3 tendas, uma para o Senhor, uma para Moisés e outra para Elias. Está em Lucas 9, 30, 31, 32 e 33. Mas o que Pedro não sabia é que ele não sabia o que estava falando. Pedro estava errado, pois ninguém é igual ao nosso Salvador Jesus Cristo. O nosso Salvador é exclusivamente soberano, pois Ele é Deus. Naquele momento, quando Deus falou através de uma nuvem, Ele não falou naquele momento dizendo: esse é Moisés, o homem da lei. Ou disse: esse é Elias, o profeta, ouçam. Não, Ele não disse isso. Naquele momento Ele disse assim: esse é o meu filho amado, o escolhido. Ouçam e façam tudo o que Ele mandar. Glórias a Deus. Está em Lucas 9, 35. O nosso Salvador sabia quem Ele era, mas nunca quis aparecer. Diferente de muitos que fazem tudo para ser reconhecidos e para ser vistos. No momento em que os seus acusadores o perguntaram a Jesus: você é o Filho de Deus? Ele respondeu: vós estáis dizendo que sou. Está em Lucas 22, 70. Ou seja, ele estava dizendo: quem me vê, também vê meu Pai. Glórias a Deus. Como está em João 14, 9. Nós precisamos ver o nosso Deus também em nossas vidas, no meio da prova, no meio da luta, no meio das incertezas, no meio das dúvidas, no meio da escassez, das tribulações, das decepções dessa vida. Foi isso que aconteceu com Paulo e Silas naquele dia. Naquele dia poderia ter sido um dia de tristeza e de mais sofrimento ainda para aqueles presos que estavam ali com Paulo e Silas. Poderia ter sido um dia de grandes angústias, se não fosse o louvor de Silas e a pregação de Paulo. Nessa mensagem de hoje, Deus me trouxe aqui também para te dizer que você não abaixe a sua cabeça. Não se entregue às dificuldades que estão aparecendo ou que apareceram na sua vida. Não baixe a sua cabeça para o sofrimento, para os problemas que você está enfrentando, porque a sua situação e a sua realidade vai mudar. A realidade da sua dor, da tristeza, das angústias, dos atropelos da vida, das adversidades, a realidade das afrontas, a realidade da doença que tem dilacerado o seu corpo e o seu coração, que tem humilhado a sua vida, a realidade da sentença que sentenciou você, tudo isso não quer dizer que seja o seu fim. Tudo isso não quer dizer que você esteja derrotado. Paulo e Silas, naquele momento, foram envergonhados, apanharam em público, mas eles sabiam o Jesus que eles serviam. Eles sabiam o Deus que eles serviam. Eles sabiam que mesmo apanhando e sendo presos, Jesus estaria com eles. Dessa mesma forma, é eu e você. Nós precisamos ter essa certeza de que não importa a situação, o problema que estamos enfrentando na nossa vida,
Jesus também está conosco. Ele sabia que a palavra santa, ao contar a história de Sadraque, Mesaque e Abednego, quando não negaram o nome de Deus, quando desceram algemados, com as mãos atadas, como diz a santa palavra, foram libertos ainda no ar. Encontrando lá o próprio Jesus dentro da fornalha, que diziam para eles: fiquem calmos e vamos passear no meio do fogo. Vamos passear no meio da fornalha. Glórias a Deus. E depois eles foram retirados e o nosso Deus foi respeitado. Por isso que hoje, através dessa mensagem, eu quero dizer para você que Deus me trouxe aqui para dizer que aqueles que te colocaram em situação difícil, aqueles que porventura tenham te humilhado, te apontado, te julgado, te afrontado, aqueles que porventura tenham trazido para a sua vida, o dissabor, a tristeza, decepções, sofrimento, eis que o Senhor te diz nesse momento: assim como fui com Paulo e Silas, com Sadraque, Mesaque e Abednego, também serei contigo. Nessa peleja você não terá que pelejar sozinho, porque eu pelejarei por você. Esta peleja não é tua, é minha, diz o Senhor. Glórias a Deus. Somente recebe porque eu recebi. Somente recebe e creia que é de Deus para a sua vida. E não negue o nome do Senhor, seja em qualquer situação da sua vida. Glorifique o nome de Deus. A soltura de Paulo e o pedido de arrependimento dos magistrados de Filipos foi porque tão somente Paulo e Silas louvou e pregou no meio da tormenta, no meio do sofrimento e no meio da dor. O crente só é crente de verdade, só é crente identificado quando o crente, mediante ao seu sofrimento, à sua dor, às suas tribulações e provações, ele prega a santa palavra de Deus e não deixa de louvar o seu cântico de vitória. Paulo e Silas, Sadraque, Mesaque e Abednego, Daniel é um exemplo disso. Daniel entrou na cova dos leões, certo de que Deus estava com ele naquele momento, e Deus os livrou da boca do leão. Davi também é outro exemplo, quando esteve no Vale do Carvalho, quando esteve no Vale do Elá, enfrentando Golias e dizendo: tu vem a mim com a espada e lança, e eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o nosso Deus vivo, o Deus vivo de Israel. Não enfrente os seus problemas sozinhos. Você tem um Deus para pelejar por você. Você tem um Deus para te dar vitória. Você tem um nome de filho e filha de Deus. Tu não és filho de raposa e nem de gatinho. Você é mulher, você é homem, filho do leão da tribo de Judá. Você é filho de Deus que mandou seu filho para a cruz e se agradou disso, como está escrito em Isaías 53:10. A palavra de Deus diz que Deus se agradou a moer o seu próprio filho. Para quê? Para que o sangue dele fosse aspergido sobre a minha vida e sobre a sua vida, para cobrir os nossos pecados e para assumir a paternidade de Pai diante de nós e poder dizer: eu sou teu Pai. Glórias a Deus. Por que me persegues? Quando estamos sendo perseguidos, ele diz: por que me persegues? Quando estamos sendo humilhados, quando estamos sendo envergonhados, quando estamos sendo maltratados, ele diz: por que me persegues? Porque assim como Deus fez com Paulo, ele também fará conosco. Paulo, Jesus perguntou: por que me persegues? E ele disse: quem és tu, Senhor? E ele disse: sou Jesus, Paulo, o Nazareno. Por que me persegues, Paulo? Assim o Senhor também faz na minha vida e na sua vida. O Senhor perguntará àqueles que me afrontam. O Senhor perguntará àqueles que me afrontam, àqueles que te afrontam. O Senhor perguntará àqueles que te humilham, àqueles que me humilham. Aqueles a quem querem o meu mal e aqueles a quem querem o seu mal. As situações que querem nos tirar a paz, assim o nosso Deus, o nosso Pai, perguntará para todos esses: por que me persegues? Se persegues os meus pequeninos, também me perseguem. Se persegues
os meus ungidos, também me persegues. Ai daquele que tocar nos meus pequeninhos, diz o Senhor, e ai daqueles que tocares nos meus ungidos. É assim que Deus trata, é assim que Deus faz com quem mexe, com quem está na presença dele. Recebe essa palavra para a sua vida, recebe essa palavra para o seu coração, porque eu já recebi para mim. Ai daqueles que nos perseguir, porque estará perseguindo o nosso Deus também. Então agora nesse momento nós vamos orar e entregar ao Senhor os nossos pedidos de orações, o que está nos nossos corações. Vamos falar com Deus. Vamos falar com Deus dizendo assim: Senhor, nós te agradecemos, Pai, por esta palavra que falou muito no fundo do nosso coração. Nós sabemos, Pai, que o Senhor conhece no mais profundo do nosso coração. Por isso que o Senhor se alegra em te servirmos. Pois nós te agradecemos, Pai, por tudo que tem feito em nossas vidas, Pai. E eu te peço, Pai, que haja urgentemente na vida dessas pessoas que estão ouvindo essa mensagem. São muitos, Pai, que nesse momento estão sendo humilhados, injustiçados, envergonhados, julgados, passando por diversas situações difíceis em sua vida. Pessoas, Pai, que estão precisando do teu amparo e da tua proteção. Liberta a todos, Pai, que estiverem, Pai, aprisionados em suas vidas. São muitos nesse momento, teus filhos e filhas, Pai, que precisam nesse momento do teu aconchego, de ouvir a tua voz, de ouvir o teu brado, dizendo: não temas, eu estou contigo. E nesta peleja não terás que pelejar sozinho. Eu estarei com você. Queremos, Pai, neste momento te louvar e engrandecer o teu santo nome e o nome do teu Filho Jesus Cristo. Cuida de cada um de nós, Pai. Nós sabemos, Pai, que o Senhor cuida de nós, Pai. E nós sabemos, Senhor, que nós somos protegidos, Pai, pelo Senhor, por todos e qualquer situação que nos persegue. Porque nós somos teus ungidos e teus pequenininhos. E o Senhor está ao nosso lado. E nós sabemos que o poder está no Senhor. E que o Senhor, Pai, jamais permitirá que nos faça mal. Porque o Senhor estará ao nosso lado para nos proteger de tudo e de todos. Amém? E graças a Deus. Eu sou Mansueto Alves e essa é mais uma palavra de Deus hoje para a sua vida. Fica na paz. Deus te abençoe.